cenário de tecnologia atual, a gente tem a necessidade de contar com parceiros cada vez mais especialistas. E a arquitetura corporativa é uma especialidade que requer muita experiência, requer muita estrada, muita bagagem. E o Grupo Multi executou esse trabalho aqui com louvores, né? Deu uma outra perspectiva, resgatou uma série de oportunidades que a gente já vinha discutindo, mas que tinha paralisado por algum motivo, trouxe a gravidade de algumas oportunidades que a gente tinha. Então, o Grupo Multi ele nos completou quanto à experiência e, sobretudo, com o know-how de modelagem e de arquitetura corporativa como um todo. Antes de mais nada, a MRV é uma empresa de 500 mil clientes ativos, produz entre 40 e 50 mil apartamentos no ano. Então, ela é uma indústria. Manter essa indústria no ar requer muitos processos, são 30 mil colaboradores, nós temos um landscape de TI de mais de 300 sistemas, muita infraestrutura de TI para suportar tudo isso. E no âmbito desse trabalho, no ecossistema de produção, nós tínhamos poucas pessoas com todo o conhecimento. Então era necessário a gente ter uma visibilidade maior de todos os sistemas que a gente tinha, todos os processos que esses sistemas suportavam, toda a infraestrutura de TI que suportavam todos esses sistemas para que a gente tivesse condições de tomar melhores decisões e encaixar esses desafios de tecnologia com os desafios do negócio. Nós temos um entendimento de que o mapeamento de arquitetura corporativa é o nosso plano de voo, é o mapa do terreno. Sem ele, a gente acredita que a gente não tem condições de tomar boas decisões, assim como a gente tem enquanto tem esse mapa em mãos. Então, nós tínhamos a ideia de tirar esse conhecimento e pluralizá-lo para várias pessoas, ao invés de ter em poucas. Também tomar melhores decisões e, naturalmente, a gente endereçar melhor os desafios dos nossos clientes e da empresa tomando decisões melhores. Nós tivemos condições de entender qual era a estratégia que estava por trás dos processos, dos sistemas que estavam envoltos ali no ecossistema de produção e também as deficiências, né, os principais gargalos, a redundância de papéis, a redundância de processos, a fragilidade dos nossos sistemas, a fragilidade da nossa infraestrutura sob diversos aspectos, né, resiliência, segurança da informação. Então, foi um trabalho que não só ajudou a mapear tudo o que a gente já tinha, né, ter o mapa do terreno, mas também escancarar algumas vulnerabilidades que a gente tinha e que precisava atuar imediatamente. Bom, eu acredito que a arquitetura corporativa ela tem um papel determinante para a gente usar a criatividade, para reduzir a complexidade e tirar a ambiguidade dos processos, da tecnologia e tudo mais. Nessa perspectiva, quando nós temos um número muito grande de processos, de sistemas, de estratégia, de colaboradores, para atingir as ambições do cliente, também as ambições da empresa, nós precisamos tomar decisões melhores, né? A gente acredita que a arquitetura corporativa ela é um instrumento para auxiliar num processo legítimo de transformação digital que faz com que a empresa entregue realmente valor. E como é que ela entrega valor? Ela olha para aquilo que efetivamente gera mais valor para o nosso cliente, entende quais são os impactos disso numa série de camadas, camada de negócio, camada de aplicações, camada de tecnologia, e toma uma decisão melhor a partir disso. Então isso conecta a estratégia de tecnologia com a estratégia de negócio. O mapeamento dessa amplitude, que mapeia estratégia, negócios, tecnologia, infraestrutura, nos dá a capacidade de entender onde que a gente está pisando, qual que é o mapa do terreno, né? Então a gente identifica processos redundantes, gargalos em processos, processos que não têm pessoas que tomam conta, processos que não têm sistemas que suportam, sistemas que têm fragilidade. Então a gente acredita muito que para tomar melhores decisões, a gente tem que entender as interseções tanto dessas camadas, né, estratégia, processos, tecnologia, aplicações, como a interseção entre eles, né? Então, qual é a mudança, o impacto que uma determinada frente faz num sistema já existente?
né? O que eu preciso adaptar na minha infraestrutura para fazer com que essa nova iniciativa ela entre no nosso landscape? Qual o impacto desse novo processo em processos existentes? Qual o impacto dessa nova tecnologia nas pessoas que estão em campo? Essa tecnologia ela vai funcionar bem num cenário em que a gente tem obras distribuídas para o Brasil inteiro. Então, ter um mapeamento é um instrumento riquíssimo para a gente endereçar melhor essas iniciativas que a gente tem na transformação digital. Há um gap na indústria que entende que a melhor prática em transformação digital é sair fazendo. Nós entendemos que, e acreditamos também, que embora realizar seja muito importante, a gente precisa ser mais japonês, planejar mais, entender mais os impactos. E aí, quando o Grupo Multi traz essa oferta para a MRV de mapear o nosso cenário, né, e também com uma estratégia de atualização contínua, a gente entende que a gente tanto realiza, mas realiza pisando num solo mais firme, realizando aquilo que traz valor para o negócio. Internamente, as nossas iniciativas, elas contam com um time que está muito focado em cada uma dessas iniciativas. Então, acaba que internamente a gente não tem o foco necessário para um trabalho de tamanha relevância. E confesso até que a gente não tinha nem a expertise, né? Então, o Grupo Multi, com a sua expertise em processos já de muitos anos, e alguns anos atrás já também acumulando essa expertise de arquitetura corporativa, traz o know-how e traz toda uma equipe que teve condições não só de fazer um mapeamento, mas de criticá-lo, que foi muito importante para a gente desenvolver novos planos à medida que esse mapeamento foi completo. Então, na arquitetura corporativa, né, a gente tem que sempre conectar ela com as necessidades, né, estratégias do negócio, e ela vem para suportar qualquer inovação que venha dessas estratégias. Então, ela entregaria tecnologia para inovação do negócio. Um exemplo prático, a gente está agora passando aqui na MRV, que a gente precisa está trazendo para dentro da MRV vários processos industriais, né? E a gente consegue olhar toda a jornada da produção de forma holística, aí com várias camadas, dado, aplicação, negócio. Então ela vem para contribuir nesse sentido, suportar com que a gente consiga dar as melhores soluções para as inovações que vierem do negócio. A arquitetura corporativa, o que ela gerou para a gente de resultado foi muito importante, que é uma documentação mais integrada, né? A gente não tem mais todo o conhecimento na cabeça dos especialistas. Hoje a gente tem um registro sistematizado de toda essa jornada da produção. Então a gente consegue ver as integrações em várias camadas, igual a gente falou, de processos, aplicações, dados e tecnologia. Isso melhora a comunicação. Qualquer novo projeto que a gente precisa fazer, a gente sempre usa esse material para alinhar a comunicação com todos os envolvidos. É nesse sentido que a gente consegue descobrir esses gaps e essas oportunidades. Com a arquitetura corporativa, a gente realmente conseguiu encontrar alguns shadow ITs, né, que são espelhos, né, departamentos dentro da MRV que implantam soluções de tecnologia sem a gente ficar sabendo. E realmente a gente conseguiu identificar alguns casos, que mais comum geralmente é a planilha Excel, mas existiam produtos de prateleira que estavam funcionando no ecossistema de produção, e a gente, com a identificação, a gente consegue dar um direcionamento mais estratégico, ou de substituição, ou de adequação às nossas regras de governança de tecnologia. Então, na MRV a gente escolhe a formação de times e squads para resolver determinada estratégia ou dor específica do negócio. Então, dado a oportunidade ou o problema que a gente receba na arquitetura corporativa, a gente pode conectar se a gente realmente está alcançando o resultado que a gente esperava com a gestão de OKRs e entender na jornada como um todo qual squad está tratando qual determinada dor. Então, acho que é mais nesse sentido. O Grupo Multi é um grande parceiro aqui da TI, da MRV como um todo, né? A gente nem me lembro quantos anos a gente tem de parceria, mais de 10 talvez.
E esse trabalho foi fundamental para essa virada de chave do ano passado para esse ano. A gente precisava documentar os nossos processos e criar essa estrutura, né, de arquitetura de soluções, arquitetura corporativa, veio para contribuir muito tanto para o sistema de produção quanto para os demais ecossistemas aqui. Vamos colher vários frutos dessa parceria agora. Sou Rodrigo Andrade, fui o responsável pelo projeto de arquitetura aqui na MRV. Eu vim contar para vocês sobre como foi o desafio que nós encontramos em entrar nessa empresa e em fazer esse mapeamento arquitetural. Quando nós chegamos na MRV, o grande desafio proposto por eles foi a gente executar esse mapeamento, executar todo o processo de arquitetura corporativa sem atrapalhar o dia a dia das squads. E a partir do trabalho, a gente conseguir identificar a realidade que existia dentro da MRV em consonância ou não com aquilo que existia já de documentação e de ativos existentes. Então a equipe do projeto, ela entrou exatamente entendendo com cada uma das squads que cuidavam de um determinado ponto do ecossistema, como que existia esse dia a dia. E a partir desse dia a dia que eles trabalhavam e a percepção de cada profissional que trabalhava nessa squad, a realidade que estava dentro das aplicações e de cada produto existente. Nesse ponto, o grande desafio foi criar um conceito único, um modelo universal para a empresa. Porque cada squad que trabalhava aquela realidade, ela muitas vezes usava uma nomenclatura específica, chamava uma determinada aplicação, um determinado sistema, com um determinado nome, ou entendia o processo de uma determinada forma. Então, fazer a junção das realidades de cada uma delas para uma visão integrada e corporativa foi o primeiro desafio. O segundo desafio foi a gente conseguir estabelecer o mesmo padrão de desenho e qual granularidade que nós iríamos tratar dentro do padrão de desenho, para que esse desenho ficasse homogêneo dos determinados processos e soluções, com várias pessoas trabalhando em paralelo a esse desenho, ao mesmo tempo em que a gente iria consolidando e trabalhando uma visão em que, posteriormente, fosse factível a manutenção desse modelo pela MRV, sem que ele fosse detalhado demais e da forma com que ele estabelecesse um padrão utilizável que responderia às perguntas do dia a dia do negócio para atingir os objetivos estratégicos. O terceiro ponto no projeto, que eu acho que a consultoria contribuiu muito, é em trabalhar integrado com os times, em conseguir extrair a informação mais valiosa que estava dentro das próprias squads e dar voz a essas pessoas para colocar, às vezes, problemas, defeitos ou condições que a própria equipe já tinha identificado, mas que muitas vezes ela não conseguia levar essa questão para um nível gerencial ou para uma tomada de decisão. Então, muito do trabalho, quando a gente foi identificando os processos, identificando as aplicações e ali foram sendo apresentados os gaps, eles foram gaps ou colhidos pelo próprio time e crítica do próprio time sobre a própria aplicação, porque ele mesmo começava a refletir sobre essa aplicação, ou aqueles que nós, olhando por um olhar de fora, trazíamos essa crítica sobre o modelo. E a partir dali a gente criava uma aceleração de melhoria e de inovação. Por quê? Porque a gente estava trazendo tanto o conhecimento interno do time, como o conhecimento externo da consultoria, para criar uma visão de futuro dessas aplicações. Eu acho assim, durante o projeto, o primeiro ponto que a gente gostaria de agradecer à MRV é a confiança no trabalho. E o segundo é a perspectiva de você abrir a sua casa, né? Então, quando uma consultoria externa ela entra, ela não pode entrar com um olhar de auditoria, ela tem que ter um olhar de construção conjunta, de sinergia. E a gente conseguiu ter a confiança da MRV nesse trabalho, nessa perspectiva, onde eles abriram, né, literalmente a casa ou a cozinha, e a gente pôde trabalhar essa perspectiva de melhoria, essa perspectiva de inovação em conjunto, não como uma crítica, e sim como algo contributivo, e isso fez com que não só
a gente conseguisse evoluir no trabalho, mas como empresa a gente também evoluir, porque nós aprendemos com a MRV, como também acreditamos que a MRV aprendeu com a gente. E isso fez com que a gente trouxesse algumas perspectivas corporativas que a MRV já adotava aqui dentro, para dentro do trabalho que foi estabelecido. Isso fez com que ele ganhasse cada vez mais uma maturidade de entrega e uma maturidade de modelo para os nossos clientes futuros.